Então são crenças e padrões que estão instaladas. Então eu digo, qualquer processo de mudança, de expansão de consciência, de evolução, começa com um processo de desconstrução de padrões e crenças. Eu sou esses corpos sutis que me manifestam neste veículo, eu estou o Arlindo nesta existência. Eu já fui vários personagens, mas eu continuo sendo o mesmo. Eu só vou acumulando experiências, vida após vida, e alugo um veículo novo, acabou o aluguel, você devolve o veículo, aluga outro veículo e continua. O motorista é o mesmo. Se eu tiver com esse emocional abalado, minha saúde degringola, minhas relações degringolam, incluindo as profissionais. Então, se você é um cara depressivo, bom dia por quê? Só sou pra você. Então, profissionalmente, as suas relações não transmitem confiança, segurança. É claro que você não vai ser promovido e não vai ganhar. Então, uma... Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próxima, programa de entrevista, mais de 1000 convidados, e mais de 15 anos de existência, e me diz se está gostando dessas estreias espetaculares que estamos compartilhando por aqui. E hoje, mais uma vez, ele está aqui de volta, diretamente do Projeto Tamar, Arlindo Marcon. Como é que foi sua visita lá em Noronha? Você gostou? Cara, Noronha é um paraíso. É fora que a Dubai brasileira. Dubai brasileiro. É, né? Um paraíso rústico com o preço de Dubai. Mas é isso, por exemplo, um barco para vir no continente ali gasta 3 dias. Então, 3 dias de combustível para você levar qualquer coisa para lá, então assim, o custo de frete é alto. Uhum. Então, também você quer o conforto da cidade grande numa ilha que está a 3 dias de distância de barco. Então, está em outro fuso horário. Né? Então você está realmente fora do país, literalmente, mas o custo para levar as coisas, a ilha é pequena. Né? Então, né? A justificativa, claro, o turismo aumentou, você tem o custo do turismo, né? Mas você tem um custo que é o custo fixo de manter as coisas ali. Por falar desses cursos da ilha, por falar sobre esse projeto que é desenvolvido ali, por falar em Dubai, por que pessoas boas travam no dinheiro? Faz um monte de coisas espirituais legais, ajuda um monte de gente e travam no dinheiro. Vamos lá. Eu desenhei, né, para o pessoal no meu curso ali uma pirâmide, uma matriz energética baseada no que a gente vê. Então, qual é a base dessa estrutura? Que eu falo em pirâmide porque ela é a base mais larga, é a sustentação. Ou seria a fundação de uma casa. Corpo físico. O veículo de manifestação da nossa consciência, que são esses corpos sutis. Que sou eu, né? Eu sou esses corpos sutis que me manifestam neste veículo. Eu estou o Arlindo nesta existência. Eu já fui vários personagens, mas eu continuo sendo o mesmo. Eu só vou acumulando experiências, vida após vida, e alugo um veículo novo. Acabou o aluguel, você devolve o veículo, aluga outro veículo e continua. O motorista é o mesmo. Eu. Então você vem, preciso de um veículo, se eu estiver com o pneu furado, sem combustível, sem óleo, sem água no radiador, o carro não anda. Se for elétrico sem bateria, não anda. Aliás, um carro normal sem bateria também não anda. Então existem vários itens que você precisa checar neste veículo para que ele funcione bem. Então o corpo é onde a gente se manifesta. Então essa é a base de tudo. A primeira camada em cima disso é a camada emocional. Né? Relembrando das 3 passagens anteriores aqui, o que você tem no nosso subconsciente, 90% do nosso cérebro, nosso piloto automático, você tem a primeira parte que é a automação do corpo, batimento cardíaco, gestão, respiração, toda a parte de padrões e crenças, toda a parte emocional, criatividade, conexão espiritual, memórias passadas. Então, quando você fala em padrões e crenças, né, tem 2 situações distintas. Mas vamos lá, vamos fechar a pirâmide primeiro, a gente volta para a pergunta. Se essa parte emocional estiver abalada, dependendo do nível de emoções que tem aqui, que estão povoando esse subconsciente, ou seja, não sei de onde vem, fora as situações que eu tenho no meu dia a dia, que são reforçadas por outras memórias, isso acaba se manifestando no físico, às vezes virando até doenças.
dor de cabeça, não, na metafísica, né? Você vai trazer a tristeza para a linha de pulmão, abandono, rejeição, medo, rins, raiva, fígado. Então eu começo a manifestar no corpo físico doenças, ou seja, tem uma energia vibrando no meu campo, no eu, né? Na minha consciência, que está se manifestando aqui, e esta vibração em desarmonia vai matando as células, vai me gerando problemas. Em cima disso vem a primeira escola, família, relações pessoais, amorosas, profissionais. Então, toda a minha parte de relacionamentos. Então, se esse emocional está ruim, ele pode afetar tanto o físico quanto as minhas relações. Então, se é um cara super ansioso, um cara irritadíssimo, um cara raivoso, todas as suas relações vão refletir o seu estado emocional. E, em cima disso, financeiro e profissional. Então, se eu tiver com esse emocional abalado, minha saúde degringola, minhas relações degringolam, incluindo as profissionais. Então, se você é um cara depressivo, bom dia por quê? Só para você. Então, profissionalmente, as suas relações não transmitem confiança, segurança, e claro que você não vai ser promovido e não vai ganhar nada. Então, uma parte emocional ali vai afetar isso diretamente, que é seu, os seus padrões, das suas histórias, do que você já trouxe de outras histórias para cá. E isso vem trazendo. Mas quando você aluga esse carro vem com motorista. Já tem um ocupante dentro desse carro. E você não pode dirigir. Ou dentro desta casa já tem os moradores. Como esse corpo físico tem 2 DNAs, pai e mãe, e esse pai tem 2 DNAs, pai e mãe, seus avós, que tem 2 DNAs, seus bisavós, tataravós, tarará. Então, em 11 gerações, você tem aí 300 anos, 4.096 personagens atuando diretamente no seu campo. Então, tem esses padrões e crenças que são ancestrais, que são carregados, e eu recebo do meu pai e da minha mãe os padrões e crenças ancestrais. Além da minha personalidade, que já veio pronta, mas foi moldada nesta sociedade pelo meu pai e minha mãe. Olha, nesta casa, nesse país, né, nós temos um conjunto de regras. Então, se você for muçulmano, você é criado para ter até 4 esposas, desde que você consiga sustentá-las. Se você é católico, se você tiver 2, você vai para o inferno, além de ser preso, porque aqui no Brasil você não pode legalmente ter 2 mulheres. Então, aonde você se inserir dentro de um contexto planetário tem um conjunto de regras. E aquele pai e aquela mãe têm as crenças e padrões deles, baseados nas outras vidas deles e o que eles receberam dos ancestrais. E vão moldar aquele conjunto de regras dentro daquela casa, baseado no que eles acreditam ser o melhor. Então, você é meio que moldado, e às vezes você tem aí algum incômodo familiar, porque você vem com uma personalidade diferente desses padrões de crenças, e não bate muito ali com o que eles tentam te colocar como valores. Você olha para aqueles valores e fala, esses valores não batem com os meus. E aí, atrito. Mas mesmo que você saia de casa e vá viver sozinho, alugou o seu apartamentinho, tem o seu emprego, neste condomínio, dentro dessa estrutura, existem padrões e crenças que estão no seu nível subconsciente, instalados, herdados neste corpo físico. E você tem os seus padrões e crenças. Às vezes são conflitantes. Às vezes são reforços para aquilo que você já traz seu. Então, se você veio de 20 vidas como católico, numa família católica, e está numa família católica e já vem de 19 encarnações naturais iguais, você está reforçando um padrão. Mais fácil passar o camelo no buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Dinheiro é sujo, dinheiro é pecado, dinheiro só traz desgraça. É um padrão que você ouviu por todas as suas últimas vidas e foi reforçado nessa existência. Isso está em nível subconsciente. Como eu ajo e reajo baseado naquilo que eu sinto e vibro, conscientemente eu quero ser próspero financeiramente. Porque prosperidade pode ser saúde, pode ser relacionamentos, pode ser financeiro. Vamos falar do financeiro, que é mais fácil para a gente escolher um leque aqui de opções. Vale para os outros. Então, você, conscientemente, seus 10% do seu cérebro, quer ser próspero financeiramente. Quero ter uma casa boa, quero ter um carro bom, eu quero poder chegar nas minhas férias, decidir para onde eu vou, sem perguntar o preço da passagem do avião, sem perguntar o preço da passagem do hotel, sem me importar com o valor
do local, e eu quero escolher um lugar no mundo, e eu quero ir, não quero me preocupar com isso. Independência financeira, isso é fazer o que eu quero, sem ter que me preocupar com a conta no fim do mês, ou se eu vou parcelar isso em 20 vezes o cartão e vou passar 2 anos pagando aquela viagem dos sonhos. Não, eu quero fazer 5 viagens dos sonhos por ano. Então a independência é você fazer o que você quer e poder bancar tudo isso. Eu brincava quando eu era adolescente, falava, Deus, ou me tira o bom gosto ou me dá dinheiro, os dois. Né? Sem os dois não dá, porque ser pobre com bom gosto. Eu entro numa loja, você pode observar, eu vou olhar tudo que tem lá dentro. A única coisa que eu gostar daquela loja é o objeto ou a coisa mais cara que tem lá dentro. Então, já que eu nasci sem dinheiro e o bom gosto não vai embora, então vamos trabalhar para ter dinheiro para bancar esse bom gosto. Então, Noronha era uma das coisas que eu queria fazer na minha vida. Fui mergulhar com meu filho, eu peguei meu filho, fomos lá para lá, passamos uma semana mergulhando, se divertindo, foi legal pra caramba. Puta viagem. Diegão adorou, né, Diegão? Então, se você tem, mesmo que você não tenha essas crenças limitantes, né, aqui dentro do seu condomínio existe uma vibração produzida por esses padrões de crenças, seu pilotinho automático, e tem aquela que você está gerando conscientemente. Então você soma essa mais essa, a resultante vai para o universo, e o universo vai te devolver a resultante. Tudo que você manda para o universo te devolve. Então se eu tenho muito mais frequências de padrões de crenças do que a minha cocriação, o que vai para o universo é dinheiro é sujo, dinheiro é pecado. Melhor ser feliz do que ter dinheiro. Ou numa vida, né, onde você tinha muito dinheiro, invadiram a sua casa, né? Barbarizaram com a sua família, depois com você, depois te mataram só para te roubar. Então antes de você morrer, você decreta, a próxima vida não, dinheiro só traz desgraça, eu não quero ter dinheiro, porque se eu não tivesse dinheiro, essa desgraça não aconteceria comigo e com a minha família. Ou você olha pela janela daquela sua fazenda, onde sua vista alcança, aquelas terras são suas. Mas no fim da vida todo mundo foi embora. Porque você passou a vida inteira acumulando, e no fim da vida o que você tinha? Só dinheiro. Então o que você decreta? Na próxima eu quero ser feliz. Dinheiro não traz felicidade. Então são crenças e padrões que estão instaladas. Então eu digo, qualquer processo de mudança, de expansão de consciência, de evolução, começa com um processo de desconstrução de padrões e crenças. Uma coisa é o que eu conscientemente acredito. Outra coisa é o que está instalado no meu subconsciente, que eu nem sei o que é. Então, se você não explorar, abrir esse registro akáshico e for olhar o que tem lá dentro, que está te fazendo essa autossabotagem, que tu vai, fizeram uma cuma para mim, só pode, colei chiclete na cruz. Não, é o seu subconsciente que está dizendo para o universo que eu não quero. Né? Principalmente as vezes religiosas, dinheiro é sujo, dinheiro é pecado, sabe disso? Né? Então, tem o que são das minhas próprias experiências, tem os meus votos. Se eu tive vidas religiosas, eu fiz voto de pobreza. São votos meus. E você faz isso para toda a eternidade. Chega na vida seguinte, você dançou. Contratos de venda de alma. Vidas que por fama, poder, dinheiro. Não? Então você pode fazer um trabalho de abertura de caminhos, onde você tenta remover as pedras para caminhar. Só que às vezes, né, aquele mago, bruxo, sei lá, o nome do ser que tinha naquela época e fazia esses tipos de trabalhos magísticos, era um cara mal intencionado. Então ele te cobrava caro, como se cobra até hoje para fazer esse tipo de trabalho. Só que aquele bandido, vamos chamar de bandido, né, lá atrás faz o quê? Você assina um contrato e, né, por fama, poder, dinheiro, tudo que você quiser, sei lá, você consegue, naquela vida, ter tudo que você pediu. Só que ele não conta para você que aquele dinheiro todo que você pagou para ter aquilo, ou continuou pagando o dízimo para ele para manter aquilo, era só a entrada. Que você ia passar 10, 20 vidas, ou 1.000, 2.000 anos pagando prestações. Isso eu chamo de obsessor CLT. Ele trabalhou para você para te dar tudo aquilo. Na vida seguinte, ele vem receber. Como você não sabe que esse obsessor existe, né? Ou
Aquele cara é seu ex-funcionário, né? Você não sabe da existência dele, não conversa com o plano espiritual, não sabe o que acontece. E ele precisa de energia. Dinheiro é uma energia, né? Você, com aquele dinheiro, compra a pinga, a farofa, o sangue, põe ali, ele vai extrair aquela energia e vai se alimentar. Porque a nossa consciência, eu, né, me manifesto através de um veículo que é um gerador de energia. Eu tenho um Ki vital, uma energia vital, né, que nasceu comigo, que foi a minha bateria para durar, sei lá, X anos dessa experiência. E eu vou reforçando, alimentando essa bateria, vou carregando esta bateria, igual você carrega a bateria do celular, eu preciso carregar essa bateria desse corpo físico. Então eu respiro, eu tomo sol e me alimento. Então eu vou cuidando dessa bateria. Então, às vezes, né, você bebe demais, fuma, se droga, não sei o quê, que é a mesma coisa que você não trocar o óleo do carro. Aquele óleo já está queimado, você está desgastando o motor, você vai desgastando o veículo físico por mau uso. Né? Então, como é que ele faz para extrair energia de você, já que você não está pagando a prestação? Esses seres se alimentam de energia psíquica densa. Escala de Hawkins, 250 para baixo. Raiva, angústia, desespero, ansiedade, pânico. Então ele vai tacar o terror na sua vida para você vibrar lá embaixo, para ele encostar atrás de você e sugar essa energia para se alimentar. A hora que deu a cota, o que ele faz? Agora, acabou a bateria, ele volta a cobrar de novo. Então é aquele período que você sobe na vida, tá tudo bem, daqui a pouco cai. Aí sobe, cai, sobe, cai. Você não consegue ter uma estabilidade. E é um contrato seu. Você está pagando a prestação do seu contrato. Né? Teu obsessor CLT. Então esses contratos de venda de alma traz muito disso. Pragas e maldições familiares. Então, muito comum, às vezes você tinha muito incesto lá atrás, você tinha pessoas que eram excluídas da família, né? Aquela filha engravidou, desaparece com ela, então ela não é filha, some com a do mapa, não considera. Pessoas que nasciam com qualquer problema de deficiência, eram aberrações, né? Ia para aquele circo de horrores, ou simplesmente você era excluído da família. Quantos filhos você tem? Tenho 3. Não, um morreu. Você faz outro escondido, traz ali, substitui, mas você exclui. Então você tem um sentimento de exclusão lá atrás. Então quando você reencarna aqui, você já reencarna com um sentimento de não pertencimento àquele núcleo da qual você acabou de chegar e se encaixar. Você nem sabe que é a mesma família anterior ou não, mas é descendente, lá atrás você foi excluído, quando você volta nessa família, você continua se sentindo excluído. E esse sentimento vem da outra história, não vem dessa. Mas este cara que foi excluído lá atrás, não contente com isso, né? O que ele faz? Já que vocês me excluíram, eu vou rogar uma praga para vocês. Ninguém nessa família vai ser feliz. Ninguém vai ser próprio, ninguém vai ser saudável. Vocês vão ter uma vida de miséria, se sentir excluídos, rejeitados, como eu fui. Roga praga mesmo. Ou lança uma maldição sobre a família, ou contrata magicamente alguém para dali para baixo degringolar. Então, às vezes, você recebe desses moradores que já estavam no condomínio, quando você saiu esse corpinho foi feito, você sai aqui do plano intervidas, vem para cá, e quando você encaixa aqui, o que acontece? Já tem os moradores. Só que nesses moradores tem uma carga que é uma maldição. E você olha para a história toda da sua família, todas as pessoas estudadas, mestrado, doutorado, e todo mundo morando de aluguel com carro financiado 72 parcelas, quando consegue. Às vezes você vê só os primogênitos, todos os primogênitos, primos, tios, não sei, todos pegam uma linha específica. Todas as mulheres são infelizes no casamento. Por quê? Porque uma foi corneada lá atrás, rogou praga para que aquela que roubou a família dela não fosse feliz, amaldiçoada. Blá, blá, blá. Só que ela pega e volta e reencarna na mesma família que ela amaldiçoou lá atrás. Eu dou muita risada, né? Porque assim, 99,9% dos casos que chegaram para mim dizendo que foi na cartomante e dizendo que tinha uma maldição familiar, que ela veio salvar a família e livrar a família dessa maldição. No começo, quando a gente ainda, né, abria historinha por historinha, às vezes eu trazia o personagem que lançou a maldição e ia conversar com a pessoa. Ela contava a historinha, como é que ela se sentiu, o que aconteceu, por que ela fez aquilo. Falou, olha o que aconteceu daí para baixo. Todo mundo se ferrou, que legal. Falei, agora olha na sua família, já que você lançou, você é a continuação de você mesmo, olha para o outro lado o que aconteceu. Aconteceu a mesma coisa.
Uhum. Falei, você tem algum cordãozinho ligado no seu pescoço? Aí tem, onde é que você tá ligado? Ah, tá nessa moça aí. O único caso onde a pessoa que veio salvar a família né, desfazer uma maldição familiar que não era a pessoa que estava encostando, era o filho dela de 6 anos. Então, gente, aqui a gente quer água de coco. Legal. Então, É quase Noronha. faz Noronha. É que lá a água de coco vem com esse aqui dentro. Olha aí. Se você quiser, claro. Então você pode tomar só água de coco. Eu, como estava mergulhando, então não dá, porque é uma coisa ou outra, né? Eu experimentei uma vez só mergulhar no dia seguinte. Eu fui mergulhar no dia 1º de ano lá em Angra dos Reis. Na época, Angra dos Reis não tinha cilindro, nada. Eu levava tudo de São Paulo. Fui o primeiro retardado a levar cilindro lá para Angra dos Reis. Lá para Ilha Grande, né? E eu me lembro que eu fui mergulhar no dia 1º, depois do Réveillon. Amigo, na hora que você desce 12 metros com aquele álcool residual no sangue, meu amigo, é a pior experiência do mundo. Não recomendo para ninguém. Mas voltando para as pragas e maldições. Então, normalmente, essas pessoas que vêm para ser a salvadora é aquele ser que, por ter feito aquilo e carregar aqui dentro um incômodo emocional muito grande, né? Aquela culpa de ter causado aquilo dali para baixo, que acaba acontecendo? Ela tem uma necessidade de não sabe o quê. Olha, tem alguma coisa, eu acho que isso tem algo aí. Tem algo aí. Eu sei que tem algo porque foi eu que fiz. É o Chicó, né? Não sei porque é assim, eu só sei porque é assim, né? Então, traz esse aspecto muito de urgência, de necessidade, que é óbvio, ao buscar, você acaba achando de algum jeito ou outro, acaba achando. Então, às vezes, não é falta de competência, não é falta de vontade, não é falta de determinação e de força, né? Você está imerso dentro de um campo. Abrindo um pouquinho mais, né? Então, quando a gente fala de campo mórfico familiar, que é essa energia que permeia o nosso campo, ou seja, é um morador do condomínio, e eu faço parte disso, se eu me excluo daqui, aí vem aquele não pertencimento. Não, eu não faço parte dessa família, abandonei todo mundo, nunca mais vi, aqueles pobres lá na favela, não quero nem saber. Só que a sua vida não anda. Porque você se excluiu do contexto. Então, você não pertence à primeira escola, você não pertence a mais nenhuma. Você não vai para empresa nenhuma, em relacionamento nenhum, em grupo nenhum, porque você não pertence a nenhum deles. Porque sistemicamente essa linha da mãe, que é a linha da materna, é a linha da cocriação, né? A mãe é o que gere, é o que pare, é o que cria abundância na nossa vida. Dentro da linha paterna, o pai é o forte, é o que sustenta. Então, aqui eu faço dinheiro, aqui eu guardo dinheiro. Então você vai ver, a maioria das pessoas que faz dinheiro muito fácil, mas chega no fim do mês não tem um centavo na mão, pergunta para ela, como é a sua relação com seu pai? Ah, não tenho, eu tenho meu pai. Meu pai é ausente. Teu pai é ausente, ou ele te propiciou você ser independente, para que você chegasse nessa condição hoje foda pra caramba, muito bom, conseguindo fazendo tudo, porque você teve que se virar sozinho. Não tinha ninguém pagando a sua mesadinha ali, bancando os seus gastos. Você teve que se virar. Foi teu pior pai ou teu melhor professor para você atingir essa independência? Então, quando você entende, né, a sua escola, que é a raiz de todo início de qualquer tratamento, entender por que você está nessa escola. O que você veio aprender aqui? E parar de condenar quem te deu o veículo para você se manifestar aqui e passar a agradecer e honrar o veículo que você tem, porque você só está evoluindo e crescendo na sua experiência porque você tem um veículo. Você podia ter sido abortado ali no útero, né? Você entender que você pertence a essa estrutura, porque antes de você vieram tantos outros que passaram fome, que passaram guerra, que trouxeram toda uma força para você estar vivo aqui hoje, e honrar e agradecer tudo isso, tua vida equilibra. Porque esses manifestantes do condomínio vão ficar em paz. Aí você vai limpar as suas histórias.
os seus votos, os seus pactos, os seus contratos, as vidas onde aqueles pais se chamaram de incompetente, porque você nunca vai ser nada na vida, porque era o professor de independência. Então, em vez de você falar, não, agora eu vou fazer para esfregar na cara dele. Então, essa é uma das maneiras que as pessoas vencem na vida, para esfregar na cara dos pais que falaram que ele nunca ia ser nada na vida. Então, foram ótimos professores. Então, o método que eles usaram para te provocar e fazer você sair da sua zoninha de conforto, que você é um aluno repetente, né? A gente falou bastante isso no outro podcast lá atrás, né? Então, você é um aluno repetente. Eles não são maus pais, são bons professores. Então, claro que cada vez você vai ter professores mais difíceis, porque você é burro. Outra vez eu não quis chamar de burro, mas é aí, burro mesmo, é isso. Porque você não quer olhar para o seu problema. É mais fácil terceirizar e falar que eu tenho pai ausente, por isso que eu tenho problema na vida. Em vez de assumir o controle da sua vida, a vida é sua, não é de ninguém. É você que tem que resolver os seus problemas. Quando você está na escola e o professor bota os alunos todos separados e não dá para você colar, você não vai ter que fazer a prova sozinho? Aliás, essa é a regra. A gente burla a regra colando. Mas se você fizer todas as suas provas sozinho, é você que está provando se você sabe ou não. É aí que você faz a diferença de ser melhor ou pior que o outro. É você com você mesmo. Então eu falo, quando a gente fala em prosperidade, que é o topo dessa camada, como está a sua saúde física? Como está a sua parte emocional? Como são suas relações? Porque não adianta eu tirar seus contratos de venda de alma, limpar seus votos de pobreza, se tudo isso aqui está bagunçado. Tu não vai progredir. Enquanto você chamar seu pai ausente, professor, que você não gosta dele, que ele só batia em você, que bom, você era um puta retardado, tinha que apanhar mesmo. Toda criança apanhou. Eu apanhei uma vez na vida, porque fiz merda, merecido. E é isso, você tem que corrigir. Tá fazendo merda, é isso. Então, vai lá e resolve o problema. Ah, porque meu pai me bateu uma vez. Se teu pai é ausente, é porque você veio se virar sozinho. Então, numa vida você foi jogado no orfanato, na outra você foi jogado na rua, e às vezes você tá dentro de casa. Mas teu pai, tua mãe, teus irmãos te ignoram. Ignoram a sua existência por completo. Então você se sente excluído. Sai do vitimismo. Isso aqui é uma escola. Porque tem aluno que faz bullying com você na escola, você não vai estudar e não vai passar de ano? Se você olha a sala de aula desse jeito, por que você não olha para a família, que é uma sala de aula? A primeira sala de aula. Então é trazer essas posições. Por isso que precisa abrir um leque quando a gente vai falar principalmente o financeiro, porque o financeiro é o topo da estrutura, é o telhado da casa. Se tudo isso aqui está organizado, você já vem de terapia, você está com a saúde em dia, faz yoga, vai na academia, sua alimentação é balanceada, não bebe, não fuma, né? Tem um corpo saudável, teu emocional está todo tranquilo, já está há 15 anos na terapia, né? Tuas relações estão todas sossegadas. Ah, tá bom, você pode ter um contrato aqui que está te atrapalhando de produzir tudo aquilo que isso aqui está equilibrado faz. Porque tem gente que quer, todo mundo quer começar por aqui. Todo mundo. Odeia o pai, odeia a mãe, tá no 5º relacionamento, é o 5º casamento, já trocou de emprego 18 vezes, né? E o problema é a macumba, né? Não vale nem o preço da vela, quanto mais a macumba inteira. Um dos temas que a gente colocou aqui é fractais. E eu quero associar com essa ideia que você está trazendo aqui, a ideia, na verdade, de prosperidade, dinheiro e energia, né? O que é que são fractais, para as pessoas entenderem o que é que são esses fractais, e quem é que manda no bolso? E dá para identificar se é um fractal que está tomando as decisões quando o assunto é finanças ou dinheiro? Vários deles. Tá, então, dentro desse leque que eu te abri aqui, então, por exemplo, um fractal basicamente é uma memória com emoção. É um fragmento da sua alma. Então, vamos imaginar, nossa consciência é um bloco de energia. Então, eu venho para a primeira encarnação da Terra, tenho alguns dissabores aqui, estou encarnado, mas algumas memórias foram mais marcantes. Eu estava ali e de repente passou um dinossauro T-Rex aqui e comeu meu pai. Não tem mais pai. Saiu mastigando. Foi um choque, né? Você vê um T-Rex comendo seu pai ali. Né? Aí você começa a reencarnar, os dinossauros foram extintos. Aí você tá ali, vê um tigre dente de sabre e devora a sua mãe. Aí você tem outro trauma ali. Então, você vai perdendo alguns pedaços da sua consciência. Então, hoje a nossa consciência encarnada é um pouquinho menor. A maior parte dela está aqui encarnada. Mas ficam alguns fragmentos aqui.
Então, cada personagem desse que eu já interpretei como um ator, né, como de um filme, eu tenho vários papéis. E alguns papéis são mais marcantes. Então, às vezes, você vê muito em novela aqui no Brasil, às vezes você tinha um personagem que era muito marcante aqui, aí você via esse mesmo ator interpretando um outro papel aqui, de vez em quando ele usava a fala desse personagem, né? O pessoal, todo mundo meio que dava risada, aquela coisa toda, mas marcava, era uma, né? O bom da Nachon, né? O senhorzinho lá do mato. Então você tinha muito personagem que tinha falas marcantes, né? O próprio Schwarzenegger lá, que quando o governador da Califórnia, numa entrevista, virou I'll be back. Né? Porque foi um personagem de um dos filmes que ele fez, e agora como personagem de governador, ele usou uma fala de um outro personagem, que foi uma fala marcante. Então tem alguns personagens que são mais marcantes. Né? Olhando nos livros de história, né, até você inventar energia elétrica e começar a criar as cidades, né, você tinha vilarejos, vilas, pequenos reinos, né, mas até a energia elétrica não tinha esse conceito de cidade, né, urbano, rural. Então nossas vidas basicamente foram rurais. E como é uma vida rural? Você acorda com as galinhas e vai dormir com as galinhas, ou seja, o sol nasce, a galinha canta, o sol se põe, você vai dormir. Porque, ou seja, à noite a única luz que você tem ali é a da lua, quando tem. E você vai fazer à noite andando no meio do mato, que é quando os bichos saem para poder caçar. Para quem mergulha, à noite, 75% da vida marinha sai à noite. Mergulho noturno é o melhor que tem. Te diminui o raio de visibilidade? Sim, é só na lanterninha. Mas o que você vê do lado de fora, porque eles podem sair, né, com mais proteção, já que você está limitado, na grande maioria dos seres ali, ao visual. Então são vidas duras. Acorda cedo, basicamente na enxada, na lavoura, né? Cortar lenha para aquecer a casa, para fazer comida, né? Então, quantas vidas nós vivemos assim até inventar energia elétrica? Então, quantas memórias de vida de campo a gente tem? Memória de escassez. Tem gente hoje que gasta, eu gasto 1 litro de óleo a cada 3 anos. Na verdade, eu acabo jogando ele fora porque acaba estragando. Então, hoje eu compro azeite, pouquíssimo que eu uso para fritar alguma coisa, é uma gota, um fio de azeite. Então, eu não uso óleo para nada. Não faço fritura. Faz anos que não tem óleo na minha casa. Vamos pegar açúcar, vai. Então, às vezes eu compro 1 quilo de açúcar, ponho lá no potinho, porque eu também não como açúcar. Então, às vezes, tem gente em casa que toma café, tem muito pouca gente na minha casa, né? Mas quando vai fazer um café, precisa pôr açúcar, né? Precisa ter um açúcar ali. Então, 1 quilo de açúcar para mim dura 3 anos. Então, tem gente que fala assim, vou comprar 2. Vamos pegar uma pessoa comum, vai, que gasta 1 quilo de açúcar por mês. Então, toda vez que ela vai no supermercado, ela compra 3. Sempre tem 2, né? Mas ela sempre traz um a mais. Vai que falta. Quantas vezes você já ouviu vai que falta? Então você acaba comprando mais do que precisa, porque vai que falta. E o que acaba acontecendo às vezes, vence o produto, você tem que jogar fora. O que é isso? Memória de escassez. São vidas muito duras que nós vivemos, e todos nós temos esse tipo de memória de escassez. Porque isso é a história da humanidade, é a nossa história, porque nós vivemos todas essas histórias anteriormente. Então a gente traz esse tipo de memória. As vidas religiosas trazem essas crenças de que dinheiro é sujo, é pecado, se eu tiver dinheiro não vou para o céu, quem é rico não vai para o céu. Fora aqueles que pagavam indulgência e estavam liberados dos pecados. Mas isso é outra história, né? E não vamos entrar aqui em discussão religiosa novamente, né? Tudo bem, acabaram com a indulgência. Custou um racha na igreja, mas acabaram com a indulgência. Lutero, gente, é só estudar a história do Lutero. E então é um outro aspecto ali que traz. Tem essas vidas, né? Que é melhor ser feliz que ganhar dinheiro, tem essas crenças, né? De que dinheiro só traz desgraça. Então, cada fractal desse aqui, ou seja, cada memória dessa, tem um padrão e uma crença, da época que ele viveu, da história que ele viveu. Então, quando eu falo que o nosso subconsciente ele é um condomínio, porque como eu tenho vários fractais diferentes aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou somar a frequência de todos eles, incluindo a minha, que é o síndico, o personagem atual, que quer alguma coisa,
Então aqui tem uma frequência A, B, C, A, C, D, A, né? Então eu vou somar tudo isso aqui, quantos tem? 349, soma tudo e divide por 349. Qual que é a média? Isso é a minha vibração, subconsciente mais consciente, que está indo para o universo como uma ordem, uma vibração. É isso que eu quero, o universo. É isso que o universo vai me devolver. Como eu só sei dos 10%, então eu faço tudo direitinho, faço o curso, Home Coach, faço MBA, faço não sei o que, e a vida não vai de jeito nenhum. Então, o condomínio é responsável por grande parte disso. São minhas próprias experiências. Sim, eu tenho uma interferência de herança. Então, além dos meus padrões de crença, tem padrões de crença ancestrais, que são todos votadores desse condomínio. E às vezes tem aquele visitante externo, né, no condomínio, que é um cobrador, né, um obsessor CLT, ou alguém que você matou na outra vida, roubou o cara, roubou ele te persegue até hoje, então ele vai roubar todo o seu dinheiro, porque aquele dinheiro é dele e está querendo o dinheiro de volta. Nessa perspectiva do condomínio, não tem fractais que poderia ser tipo o fractal da liderança ou mesmo esse síndico a ter um poder de direcionar se uma grande quantidade dos fractais que aquela pessoa leva ou vive ali naquele condomínio são de escassez, até por conta da grande participação histórica de vidas subsequentes de escassez? Não teria, por exemplo, a pessoa que está com pouca chinação, não teria como convidar, por exemplo, alguém que é disciplinado, sei lá, um yogi, alguém que tem uma disciplina que para ajudar nesse momento a pessoa a modificar ali esses processos do subconsciente? Tá, tem 3 situações que são mexíveis aqui, né, de variáveis. A primeira, então aí você precisa ter um nível de consciência mais já trabalhado, né, que acho que no último podcast eu falei sobre a frequência da sintonia. Até contei uma história minha que eu falava que ou você sintoniza aqui, você muda a vibração para onde você quer. Então, se conscientemente eu consigo sintonizar aqui essa frequência que é alta, essa frequência que eu estou mandando para o universo, é isso que eu vou receber de volta. Menor caso. Então, expansão da consciência é isso. Esse autoestudo, autoconhecimento, para que eu sintonize e aprenda a sintonizar, já que sou eu que escolho, porque é a minha vez de brincar. Porque se você mora num condomínio, para quem nunca morou, sempre morou em casa, não sabe como funciona num condomínio, mas condomínio é o seguinte: você tem um prédio ou casas, e todo mundo que mora ali decide o que vai acontecer com a parte comum. E nessa parte comum, quem tem direito a voto dentro de um condomínio? O proprietário. Quando você é inquilino, você paga aluguel, se o proprietário te der uma autorização para que você o represente, você tem direito a voto. Mas, ou seja, é uma delegação do proprietário para o inquilino. É onde eu falo da sintonia. Porque você permite que o seu condomínio atue. Até porque você nem sabe que ele existe. Já começa por aí. Por isso que ele atua. Então você delega inconscientemente para esse condomínio. Então, na sintonia é o primeiro caso. Segundo caso, limpar o condomínio. Reintegrando esses fractais. Para quê? Para que diminua o número de votadores. Para que eu tenha mais. Porque cada vez que eu tiro um cara daqui e integro ele comigo, agora eu tenho 2 votos. Eu tirei 100 aqui, agora eu trouxe 100 votos para cá. Então chega uma hora que eu conscientemente vibro mais alto que o resto do condomínio, mesmo que ele exista. Então essa integração desses fractais tratados para cá faz com que eu vá comprando. Eu falo, ó, amiguinho, você não tem direito a voto, você é inquilino. Você pode até participar da reunião porque você viveu isso aqui, mas você não vota mais. Que é essa integração que a gente faz de integrar esses fragmentos para cá. E sim, dá para buscar inquilinos fortes? Sim, desde que você tenha um, claro. Né? Então eu vou pegar um exemplo meu, né? Tem a versão minha que é um general. O general, ele não recebe ordens, ele dá ordens. Então quando eu entrei na Itautec, meu primeiro emprego, eu era estagiário.
Então eu entrei com mais 10. Aliás, nós estamos em 30 pessoas. Tinha lá uma meia dúzia de funcionários e eu ia trabalhar na área de automação bancária. Que a Itautec, era Itaú Tecnologia ainda, depois virou Itautec. Né? Ela nasceu o processo, virou Itaú Tecnologia, virou Itautec, que prestava serviços para o Banco Itaú. Então, criaram uma empresa de tecnologia, que era um departamento interno do banco. E, passados 3 meses de curso, eu trabalhei um dia numa agência, e aí criaram a área de microcomputadores. Estavam lançando o i7000, que era o primeiro PC brasileiro, 8 bits ainda, em CPM. E eu passei para esse grupo. Então, ficaram 10 pessoas ali. E aí tinha poucos micros. Então a gente estudou muito aquilo. Foi uma escola fantástica. Isso foi em 83, eu entrei em janeiro. Janeiro de 84, me mandaram para Brasília. Porque dos 10, né, antes de entrar em Itautec, eu já tinha feito um curso de programação. Eu já era um cara, então eu já programava em Assembly, sempre fui muito autodidata e muito dinâmico nisso. E aí me mandaram para Brasília, porque lá os clientes eram o Prodazem, que é o Centro de Processamento de Dados do Senado, o Ministério do Exército, né? Os clientes ali é tudo, né, prioridade -1 para atender, não é 0. Putz, então você tinha que correr. Como eu era o cara mais rápido, mais ágil ali do processo, me mandaram para lá. E quando eu voltei para São Paulo 7 meses depois, já tinha contratado, a área de micro já tinha 100 funcionários. E eu voltei e me botaram como coordenador da assistência técnica. Então me deram 100 pessoas ali para coordenar. Tinha 10 combis de manhã, então tinha que despachar, encher aquelas combis, fazer toda a rota. Então, o motorista deixou um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Quando ele deixava o último, ele já estava passando, pegar o primeiro para levar para outro lugar. Então eu fazia toda essa logística das combis, controlava todos os equipamentos sobressalentes que eles levavam e traziam, a gente tinha lá um estoque de peças. Depois, quando começou a vir as filiais, eu dava suporte para as filiais. E na minha mesa, era uma mesa aqui, tinha um aparelho aqui com as 5 linhas diretas que eu podia, de clientes, né, que eu podia puxar para atender direto quando transferisse. Tinha mais 5 ramais ali e tinha o meu ramal interno, que era um telefone à parte. Um cinzeiro, podia se fumar dentro do ambiente de trabalho naquela época. E tinha uma planilha, daquelas folhas de 132 colunas, que era o meu mapa, que eu tinha as 10 combis, eu punha o nome do técnico e ia marcando os números, eu batia o olho, e com os números que estavam, que eu ia colocando ali, minha mente desenhava o mapa, porque eu sabia quem ia para onde, que horário, em que sequência. Bom, conclusão. Em 85 eu saí da Itautec, e aí, daqueles 10 primeiros que entraram comigo, botaram 3 para fazer esse processo. Porque não tinha nada, só tinha uma planilha, tudo era minha mente. Aquela parte de controle de sobressalentes passaram para 2 engenheiros, pegaram 3 caras para dar suporte para as filiais, e em geral, naquela época, eu virava 1 ou 2 pendências por dia. Sem atendimento, ou sem fechar um chamado aberto para o dia seguinte, por falta de peça. Às vezes era lançamento, coisa nova, quebrou, você não tem sobressalente ainda, que a fábrica não mandou, você não tem como atender, ou porque faltou peça. E aí eu me lembro que 1 mês depois, eu estava passando por lá, e cheguei na portaria, estava rolando uma festa. Eles tinham feito um mutirão naquela semana. Não, isso aqui foi um pouquinho para frente. É que eu passava algumas vezes ali, sempre que ia lá, pegava os currículos debaixo do braço e levava esse pessoal para CID. Aí me proibiram de entrar em Itautec. Mas eu lembro que, passado um período ali, eles estavam dando uma festa, não sei se foi 3, 4 meses, não passou de 3 meses ali, foi mais ou menos 90 dias no máximo. Eles tinham feito um mutirão naquela semana, eu tinha ido lá na sexta. Eles tinham conseguido sair de 4.000 para 300 pendências por dia. Depois, lá na frente, eu fui identificar, porque era exatamente isso, né? A maneira como eu controlava aquilo, só com aquilo, com aquela cabeça de estrategistas, era exatamente o perfil do general. O pessoal me conta histórias da época, né? Também não tenho muita memória disso, porque você está tão focado no trabalho. Eu tinha um mapa do São Paulo, assim, que ele ficava na parede. Eu decorei o mapa de São Paulo.
Eu tinha uma amiga que toda vez que ela se perdia antes de inventar o GPS, ela me ligava: Arlindo, eu tô na rua tal, em tal lugar, preciso ir pra tal lugar, o que que eu faço? Falei: segue em frente, no segundo semáforo vira à direita. Tá, desce. Você vai passar por uma casa azul, vira à esquerda. Agora você desce, vira. Então, assim, eu tinha as ruas de cabeça. Tipo o Google Maps, né? Então era um negócio de uma mente absurda, estúpida, mas com uma capacidade de processamento muito rápida. Então, aí o pessoal conta que é exatamente isso. Cara, você não tinha nada em cima da minha mesa. Uma vez o cara colocou a mala em cima da mesa aqui, e tira. Não, só um minutinho. Eu falei: eu não quero nada na minha mesa. Na minha mesa não tem desordem. Não, só um minutinho. Eu simplesmente empurrei a mala dele aberta, esparramou todas as ferramentas dele no chão. O cara olhou pra minha cara. Eu falei 2 vezes para tirar. Não tem discussão. Uma vez chegou para mim, era sexta-feira, 5h15, acabava 5h30 o expediente, entrou um chamado, chamei o técnico e mandei atender. Por isso que eu não virava pendência. Tem que fazer frente. Porque quando eu entrei ali, me deram um recado. Falaram: olha, a gente só encerra o expediente quando acaba o atendimento. Falei: ok, eu aceito. Como todo mundo respondeu, eu aceito. Falei: você não disse que aceita? Então, mas eu estou na faculdade. Falei: foda-se. Não tem nada a ver com isso. No seu contrato diz que não tem hora para sair, filho. Então, e a gente paga horários para isso. Hã? Não, falei: não tem problema, amigo. Abri a gaveta, tem uma pilha de currículo, joguei em cima da mesa e falei: olha, isso é a quantidade de pessoas que quer trabalhar na Itautec. Se não quiser ir hoje, não tem problema. Bota alguém no seu lugar. Segunda-feira tem alguém trabalhando no seu lugar, pode ficar sossegado. Você pode ir, segunda-feira você vai direto para RH. Assim. Então, assim, era um negócio muito duro. Então, quem me conheceu nessa época, né, meus adjetivos mais comuns era arrogante, autoritário, general, que era um personagem que eu já tinha interpretado, que sou eu mesmo, mas muito forte. Então, quando eu identifiquei isso 11 anos atrás, então até os meus 50 anos de idade, tinha um traço muito forte dele na minha personalidade. Então, quem me conheceu dos 50 para trás conhece esse Arlindo, né? Ou pelo menos a 40, quando eu comecei todo esse trabalho, já melhorou muito. Então, quem me conheceu até os 40, que dava churrasco todo fim de semana em casa, que enchia a casa no fim de semana, todo fim de semana, era um Arlindo que morreu há muito tempo. Então, quem me conheceu há mais de 20 anos e não me vê há 20 anos, não me conhece. Completamente outra pessoa. E há 11 anos atrás eu me identifiquei nesse... Quando a gente montou, né, o instituto, que a gente começou um grupo de estudo de apometria, né? Aí eu me lembro que, né, eu fui trabalhar esse aspecto. Falei: ó, vamos abrir a minha frequência para olhar esse aspecto em particular. Porque todo mundo, a primeira impressão é essa: você é arrogante, você é arrogante. Então você pega aquele imperador entrando no palácio, né? Ela sempre é... A energia que chega é a energia do conjunto, 90 mais 10. Então, aí quando o pessoal começava a conversar, eu quinta série, falo piada de tudo, né? Então você chegava nas rodinhas, ficava: porra, cara, quando você entrou, os policiais olhando pra você, é legal pra caramba, não sei o quê. Então, quem vinha depois me conhecer era isso, mas quem não vinha olhava, não chegava nem perto. Porque a impressão que chegava era exatamente... A energia chega primeiro do que o corpo. Então chega essa informação e as pessoas leem isso. Por isso que a gente fala que o meu santo não bateu, alguma coisa, não gostei daquela pessoa. Porque a energia não bate. Então esse é o ponto, que essa energia é o que está aqui. Então, eu cheguei para ele e falei: amigo, já sabe o que ali aconteceu ali? Só assim. Eu falei: tá, então por que tá atuando ainda? Ele falou: eu faço o que com esse mental? Então é um personagem, ele já sabe que morreu, já tinha conhecimento que dá continuidade da vida, já sabia que ele era um personagem, isso tem 2000 anos de idade, que lá em Roma, ou seja, você tinha toda aquela parte, você vê que todos os impérios sempre teve esse lado dos bruxos, dos magos, dos orientadores espirituais ali, que faziam trabalhos magísticos para previsões, blá, 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 blá. Então ele já tinha todo esse conhecimento, né, dessa continuidade toda, até porque não tinha inventado o Concílio de Nicéia ainda, todo mundo já sabia que reencarnava, né, ainda sabia. Né? E eu falei: tá, vamos fazer um acordo.
Olha a minha existência atual. Olha o meu contrato atual. Eu tô aqui colando as cabecinhas que tu cortou, né, filho? Só que, ou seja, esta sua energia de cortar cabeças não dá para eu curar pessoas. Porque curar pessoas a tapa, né? Se bem que eu não sou um fofo, né? Eu tenho hoje um perfil trazendo pacientes atuais mais oxo, né? Eu gosto de perturbar as pessoas para elas ficarem perturbadas o suficiente e se mexerem, sair da zoninha de conforto e parar de resmungar, parar de mimimi e ir atrás, resolver o que precisa, né? Me identifico muito com oxo. E eu falei, então tá, ó, galera vai te mostrar aqui outros aspectos, você vai aprender um pouco mais com aquilo que você aprendeu, mas não dá para atuar mais, filhão. Beleza. Então, cara, tava aqui conversando com você, cara, nossa, isso aqui tá fora do lugar. Sabe o que você fica? Vira um toque. Porque você, cara, é tudo organizado, minhas camisas eram organizadas por cor, meus livros eram tudo por ordem alfabética, ou então vinha por ordem de tamanho, por assunto, cara, tudo, não tinha nada que fosse desorganizado. Sabia exatamente onde estava tudo, como tudo funcionava, como tudo organizava. Né? Então, na época do ginásio, né, ia para a biblioteca, trazia 2 livros para casa, lia os 2, devolvia no dia seguinte, vinha ler mais 2, lia de tudo. Meu primeiro livro sobre EQM fui ler com 15 anos de idade no colégio, no primeiro ano de colégio, estava fazendo eletrônica. Então, um dia eu cheguei em casa com a minha mochilinha, né? Normalmente que você tira, que é a primeira coisa que você faz, bota em cima da mesa e vai tomar um copo d'água, vai no banheiro. Eu cheguei em casa, não tinha espaço em cima da mesa para eu pôr minha mochila. Sabe quando você vai tirando as coisas e vai jogando em cima da mesa? Cara, tinha uma pilha. Agenda toda bagunçada, sabe? Você, cama para arrumar, louça cheia, pia cheia de louça, é um caos. Falei, cara, o que foi que eu me tornei? Aí eu lembro de que eu tava lá, cheguei lá no instituto, sentei na minha cadeirinha, botei a musiquinha calminha. Sempre chego acendo incenso, né? Na sala, fechei o olho e falei, general. Precisamos bater um papinho, general. Falei, então. Não posso cortar cabeças, mas eu preciso de disciplina. Não consigo focar em mais nada, isso aqui tá tudo bagunçado, né? Eu preciso da sua disciplina para trabalhar. E de lá para frente, tudo passei a voltar a uma rotina de disciplina, de organização, voltei para atividade física, não sei o quê. Mas pegar o primeiro podcast que eu fiz aqui, tô 15 quilos mais gordo. Né? Aliás, no último foi um prêmio, né? Porque camisa XXL, né? Da primeira é XXL, né? No último que eu fiz aqui, eu tava com uma camiseta de ET, né? Toda brilhante. Era uma camisa M aquilo. Né? Eu não vejo progresso. Então a disciplina vem muito disso. Então eu posso usar qualquer característica de personagens que eu tenha? Posso. Por isso a investigação de como foi essas suas histórias é importante. Porque essas características, até você me perguntou no outro podcast, eu posso, como é que eu vou lá buscar uma característica boa? Não, você já tem ela. É só usar. Falei da incorporação também. Você não incorpora esse seu mentor que é você mesmo, porque ele é você. Então o que você faz? Você acessa o teu registro acástico, traz aquela informação e se comporta como aquilo. Porque é uma característica sua, daquela história, mas é você. Porque você é o produto de todas as histórias. Então, se você tem uma vida disciplinada, o que eu vou fazer? Eu vou sintonizar onde? Nesse personagem que é disciplinado. Ou eu vou sintonizar nesse personagem que é religioso e que diz que dinheiro é sujo, é pecado. É onde eu estou sintonizando dentro do meu próprio condomínio. Então dá para você organizar as coisas. Até eu aprender a fazer essa sintonia, o que eu vou fazendo? Eu vou desalojando, despejando esses inquilinos, ou não tenho como tirar você do condomínio, mas você vai não ter mais direito ao voto. Então você tira aquela memória com emoção e deixa uma memória. Se ela não tem mais emoção, ela não vibra, essa vibração não vai para o universo. Uhum. Mas, se você vem aqui e desinstala um padrão ou uma crença antiga, fica um buraco. Então você vem no celular, todo mundo chega, que normalmente o aplicativo de correio do celular é uma porcaria. A gente sempre desinstala e põe um mais bonitinho.
cheio de frescura. Ah, vou tirar essa agenda e botar outra que tem mais recurso. Então, normalmente, o que você faz? Né? Você substitui as aplicações por outras com mais recursos. Então, padrões de crença é a mesma coisa. Eu preciso desconstruir um padrão de crença. Tá bom, identifiquei isso agora, com 60, tenho mais uns 30 pela frente. Que bom. Então dá para viver 30 anos melhores? Tá. Para quem acha que você não pode mudar de profissão, 55, eu larguei 40 anos de carreira de TI, dei a minha empresa para um ex-funcionário e passei a trabalhar como terapeuta. Né? Então, sim, dá para mudar de carreira aos 55 anos de idade e de profissão completamente na sua vida. Eu sou mais feliz hoje. Não que eu não tenha sido no TI, fui muito feliz no TI. Então você traz, né, essa mudança aqui do... Eu fui aqui pro TI, voltei aqui, perdi o beat. Do fractal. Perdi positivo, o fractal aqui no né? caminho. Para o momento presente, que é o que você estava falando. Isso, você sintonizar isso aqui, trazer o personagem para esse poder de atuação. Então, claro, no caso do general, ele tem uma característica boa que me precisa, que me é muito útil, que é a disciplina. Mas essa força de, cara, deu uma ordem, você vir como um trator e passar por cima de tudo, não dá. Eu não estou mais numa guerra, não estou defendendo um país, não estou defendendo um, né? Não tenho o objetivo não é invadir, atacar, destruir, dominar. Né? Não tem uma conquista aqui, não é uma guerra. Então, essas características que a gente tem, a gente pode trazer, sim, para cá. E esse desalojamento, né, desses fractais, de remover a emoção do fractais, que é um trabalho que assim, é o mais rápido que a gente pode começar a fazer enquanto eu estudo, identifico os padrões e crenças. Agora, como eu fiz isso até hoje? Seja lá com 20, com 30, com 40, com 50, com 60. Desse jeito. É um padrão que está instalado ali. Esse era o bit perdido. Então eu preciso construir um padrão de crença novo para substituir aquele que eu acabei de desinstalar. Porque se eu tirei esse aqui e não tenho um novo, como eu fiz até hoje? Assim. Então eu vou continuar fazendo assim porque eu nunca fiz de jeito diferente. Então quando eu aprendi a andar, aprendi a falar, aprendi a tomar banho, aprendi a dirigir, eu não penso mais para fazer isso. Você simplesmente faz e acontece. Porque o teu cérebro subconsciente automatizou essa tarefa. Lembra que ele é o grande automatizador, é o nosso piloto automático. Então, não adianta eu só limpar o condomínio, fazer a apometria e o síndico ficar sentado aqui esperando cair do céu. Ah, porque agora mudou isso aqui, agora vai cair, vai chover dinheiro na minha conta. Não, faz a sua parte. Que é o que eu falo da reforma íntima, esse processo de desconstrução de padrão e crença, de eu mudar uma sintonia de vibração, ou eu tenho um problema de expressão, eu não consigo me falar em público, eu gaguejo, eu tenho medo, né? O que os outros vão pensar, então eu não consigo. Então, nesta vida, com 20, 30, 40, você nunca fez isso. Aí eu venho aqui e vou limpar nessas memórias, as vezes que você foi vexado publicamente, as vezes que você falou algo e deu merda e enforcaram você por causa disso, arrancaram a sua língua. Então você tem um monte de traumas e outras histórias que hoje, né, nesse condomínio, esses personagens começam a vibrar, não fala, cala, fica quieto, cala a boca, não sei o que, e você não consegue. Aí eu venho e removo esses personagens daqui. Só que esse personagem aqui nunca falou nessa vida. Ele não sabe como começar. Ou eu vou ter que ir para um curso de oratório, eu vou ter que ter um coach, eu vou ter que ter um psicólogo, um terapeuta, que vai me ensinar a falar, vai me ensinar a me expressar. Eu preciso praticar uma expressão, fazer isso com eloquência, para que isso vire uma rotina, para que meu cérebro fale, opa, rotina nova. Autoexpressão. E aí, já aconteceu em algumas apometrias, em alguns casos, né? Que a vida anterior, né? A pessoa, né, é muito baixa autoestima, baixa autoestima, baixa autoestima, baixa autoestima, baixa autoestima, sou vizinha dessas de escassez. Eu falei, puta, aí você vai andando para trás e só vai somando mais um pobre, mais um ferrado, mais um com escassez e fala, cara, o cara não tem uma vida boa para buscar. Aí eu paro, né? Vejo que não está funcionando esse caminho aqui. Eu falo, ó, vamos buscar na existência dele uma vida que foi muito boa. E às vezes tem uma vida dessa de campo. Mas foi uma vida próspera, que morava num lugar onde a temperatura era legal, então você sempre tinha comida o tempo todo, tinha lá a vaquinha, tinha o leitinho. Sabe quando vê aquela família feliz que vive no campo, todo mundo feliz, contente, planta, todo dia que vai almoçar tem uma florzinha na mesa. E a gente teve vidas assim também. Né? Que era uma vida que só tem paz. Completamente vive em paz ali.
não tem ataque de animais, é um lugar tudo bom, um lugar fértil, cara, todo um paraíso, né? Eu falo, então vamos buscar um personagem desse para trazer aqui para o condomínio. Então, ou seja, ele já existe aqui dentro e está lá dormindo. Então você vai lá, toca a campanha, eu falei, vem cá, cola aqui no tio. É como se eu fosse buscar um mentor para entrar no campo da pessoa, ou seja, pega esse personagem, ativa ele e traz ele para cá. Porque agora ele vai começar a vibrar aqui. Como o corpo é um só, para mim, personagem atual e personagem anterior, essa vibração de otimismo, de alegria, de olhar as coisas lindas, olha que céu lindo hoje, olha que borboleta, nossa, nunca vi dessa cor, né? De você ver beleza em tudo. Então você começa a trazer sensações para o corpo que ela nunca viveu até agora. Então é aquele negócio que você acorda com alegria, com entusiasmo, que é um personagem seu, que é assim. Então dá para buscar. Ah, não, eu vou buscar um personagem que tocava violão e eu vou acordar amanhã, pegar um violão e saber tocando. Cara, você não sabe nem pegar nas cordas, você precisa no mínimo de informação para sair tocando. Mas claro, se eu buscar um personagem seu que tocava e ativar ele aqui, e você já tem esse tipo de memória, na hora que você entrar numa escola de violão, em 3 meses você está tocando tudo. Você não vai gastar 3 anos para aprender. Se você nunca tocou violão em nenhuma existência sua, cara, você vai ter que criar uma rotina nova, tem que treinar bastante, é treino, para que isso vire uma rotina, para que teu cérebro subconsciente automatize, porque aí você não vai ficar olhando para as cordas, você vai tocar aqui. Você automatizou os movimentos. Eu vou para trás e fosse com os microfones, né, gente? Essas coisas. Né? Mas para tocar violão precisa dar um espaço. Dar espaço, né? Então, assim, tem essa segmentações que você precisa fazer. Mas lembrando, eu preciso repetir esses movimentos, essa expressão, seja lá o que for, para que meu cérebro subconsciente automatize e crie um padrão novo para eu pôr no lugar desse. Legal. Isso é em relação aos fractais. Agora tem muitas pessoas que estão nos acompanhando aqui que são espiritualistas e são médiums, vários que são médiums e atuam, inclusive, em diversas casas. Nesses casos, e para essas pessoas, a conexão com os guias espirituais, os mentores espirituais, eles podem, de alguma forma, orientar nas decisões financeiras dessa pessoa? Ou como é que pode dar, inclusive, uma orientação financeira desses comparadores ou desses guias espirituais sem um auto-engano? Poder até pode, mas não fazem, se forem mentores. Porque ele está desrespeitando o teu livre-arbítrio, que é a lei que rege esse planeta. Qualquer um que se apresenta como mentor e te dá uma orientação não é um ser do bem. Me desculpa. Porque ele está interferindo no teu livre-arbítrio. Se eu te falei, né, já em algum podcast para trás, que você tem 3 caminhos para seguir, A, B ou C, qualquer um deles que você fizer é uma experiência, todas elas são válidas, então é a tua escolha, aquilo que vibra no teu coração, no que você tem, né? Toda vez que eu ia em algum lugar, alguém falava, não, você não pode fazer A, tem que fazer B, eu fazia A. Não, olha, aqui você tem 90% de chance de dar certo, aqui você tem 10, eu fazia o de 10. E todas as vezes eu fiz dar certo. Porque se você é um Deus co-criador, o que te impede de co-criar a sua realidade? Nada. Nada. Não é estatística, não é probabilidade. Esse vai dar mais trabalho? Vai. Mas se eu quiser, eu faço. E vai dar trabalho se eu achar que vai dar trabalho. Se eu achar que não vai dar trabalho, não vai. Porque eu sou o co-criador da minha realidade. Então, quando eu sou o co-criador da minha realidade, eu, em sintonia com o meu eu superior, com a minha alma, né, a minha decisão me deixa em paz, eu vou co-criar ela e vou fazer acontecer. Então, eu não preciso de orientação espiritual para saber se eu faço A ou B, se eu troco de emprego ou não. Esse emprego está te fazendo bem? Não. Você está bem? Não. Troca, porra. É simples. O problema é que as pessoas terceirizam a cura, o emocional, o financeiro. É mais fácil terceirizar, porque se der errado, aí o mentor mandou trocar, né, e não deu certo, a culpa é dele. Você sempre tem um culpado, porque é o pai ausente, o pai opressor, a mãe narcisista, o chefe que persegue, né? Aquela cartomante que era fajuta, que ela foi para fazer, ela está lendo o teu subconsciente. Teu campo está todo ali com o que você deseja, ela diz o que você quer ouvir. 90% do trabalho é assim. Então o que acontece? O que você está tendo de informação? De onde vem a informação? Por falar em culpa, vamos imaginar então que você nasceu numa família e que tinha essa questão da escassez de todo o clã, todos os parentes, parentada toda,
é nessa escassez. E aí você começa a desenvolver, ter prosperidade no TI ou na terapia, em tudo quanto é lugar, você começa a ter um desenvolvimento assim, de prosperidade muito grande. Só que aí você tem uma ideia mirabolante, que é querer salvar a família da escassez. Como é que a gente pode, então, parar de salvar a família dessa escassez e seguir um caminho próspero sem essa culpa? Então, culpa de quê? Você lembra que você era um amiguinho legal pra caramba na terceira série, que repetiu de ano? Mas toda vez que você chamava ele para estudar com você, ele não ia? A culpa é sua? É uma escola isso aqui. Você vem, né, de uma família humilde e você ganhou dinheiro. Você pode propiciar para os seus pais que te deram esse corpo físico, esse seu veículo, em gratidão e honra, e agora financeiramente também pode ajudá-los, né? Em retribuição ao que você recebeu, porque você não sabia falar, não sabia comer, não sabia andar. Eles te carregaram no colo, te limparam cheio de merda até o pescoço. Toda vez que você trocava o número de fralda e ficava naquele intermédio que você enche, né? Você não sabia fazer nada. Eles te deram todo o suporte, apoio, inclusive a vida, né? Então você quer retribuir isso em gratidão, é uma coisa, não é obrigação. Então, porque eles também são alunos da escola. Por que eles vieram nessas condições mais precárias? Por que a escola deles é assim? Essa história é deles, não é minha. Então, cada um tem a sua escola. Então, você é matriculado em uma escola. Então, o primeiro ponto é isso, né? Imagine que você é gêmeo. E você tem lá, né, o QI médio, dizem que é entre 80 e 120, você tem um QI de 160. E teu irmão de 67. Muito abaixo da média e você muito acima da média. E vocês estudam junto a vida inteira, claro. Como ele é seu irmão, o que você faz? Passa cola para ele o ginásio inteiro, o colégio inteiro. Às vezes, como é gêmeo, né? Troca, vai lá fazer a prova pelo outro. Não? O professor nunca sabe quem é um, quem é outro, então, beleza. E aí, o que acontece? Você resolve fazer medicina e ele quer fazer engenharia, administração, ciência ou qualquer outra coisa. Você presta, entra para a faculdade de medicina e vai embora. E faz 15 anos que ele está prestando vestibular. Porque Malemar sabia escrever o nome depois do colégio, porque você passou cola para ele a vida inteira. Você ajudou o seu irmão ou você fodeu com a encarnação dele? Você deu peixe a vida inteira, aí tu morre. Teus descendentes ou aqueles alimentados vão morrer de fome, eles não sabem pescar. Você nunca ensinou a pescar. Então você mostrar o caminho é uma coisa, você não pode percorrer o caminho de ninguém. De novo, você está interferindo no livre-arbítrio. Ajudar é uma coisa, salvar, você não está aqui para salvar ninguém. Sêneca falou 300 antes de Cristo. Faz parte da cura o desejo de ser curado. A pessoa quer mudar. Quando você convida aquele seu primo que está mais ou menos de vida para trabalhar na sua empresa, ele quer, naquelas condições que a sua empresa próspera funciona? Nossa, mas tem que trabalhar tudo isso, tem que fazer tudo isso, nossa, tem que viajar, tem que trabalhar no fim de semana? Não. O cara quer trabalhar 4 horas por dia em casa, ganhando 100 mil por mês, com 3 meses de férias, carro. Soma aqui 5 mais 20 e poucos. São quase 30 anos que eu trabalho por conta. Então eu não sei o que é férias, não sei o que é 13º, fundo de garantia. Não sei o que é trabalhar menos de 12 horas por dia. Eu tenho 61 anos de idade, né? Eu estou de segunda a segunda no instituto. Esse fim de semana eu tive uma folga. Aliás, sábado eu estava num evento e domingo descansei. Hoje é terça, né? Então abri o instituto, 6h15 da manhã eu estava no instituto. Das 8 às 10 da noite tem o grupo lá. Então é o dia que eu chego 6h15 da manhã e saio de lá 10h30. Então pelo INSS eu sou aposentado. Que aliás, paga nem o aluguel de onde eu moro.
Hã? E então, não tem uma fonte de renda passiva, então você precisa trabalhar. Então, isso é uma realidade do Brasil. Esse é um ponto também. O ambiente. O ambiente físico, ele pode sustentar escassez? E como é que a gente pode diagnosticar e até higienizar uma casa, um escritório de alguém que está nos acompanhando, de uma forma eficaz e que o ambiente crie ou seja propício para que não tenha energia de dinheiro, mas que amplifique essas possibilidades prósperas? Ambiente tem uma coisa mais específica. Quando a gente fala em fractais de alma, você está falando em algumas memórias com emoção. Como a gente fala que tudo é energia, né? A própria casa é um holograma, né? Aquelas paredes têm elétrons girando ali e tudo mais. Então, a gente fala, né? Paredes têm memórias. Então, você tem muita energia. Quem morava antes nesse local? Como foi isso aqui? Então, tem um trabalho que a gente faz, que chama-se análise espectral de ambiente, que é você abrir o registro acástico do local. Então, por exemplo, se tudo está ali no Ipiranga, né? No Ipiranga, então, ali, estou próximo do Museu do Ipiranga, tudo ali em volta, tinham várias fazendas, com várias senzalas, tinham índios ali antes de tudo isso acontecer. Então, aí você chega, tem um terreno baldio, você compra aquele terreno e constrói uma casa, um prédio, ou qualquer coisa ali em cima. E, cara, sempre tem coisa quebrando, briga, discussão de não sei o quê. Aí você vai ver, né? Aquilo era uma terra de índios, então tem lá no registro daquele local, né? Os portugueses chegando, matando os índios, aquela luta com um monte de disputa, briga. Então, se você abre, né, daquela dimensão 1500, olhando para aquele aspecto, você está tendo uma invasão e um monte de gente morta, brigando, gritando. Depois, naquele local, passado um tempo, virou fazenda, ali virou uma senzala, um monte de gente morta, um monte de gente chicoteada, com muita dor, sofrimento. Então, tem toda uma energia de dor, de sofrimento. Aí aquilo acabou, bonitinho, virou, começou a virar bairro. Aí aquilo, como tinha um barracão lá da senzala ainda, aquilo virou local de desova. Então, vira e mexe, jogava um ou outro lá dentro. Assassinatos que aconteceram lá dentro. Aí alguém veio, limpou, comprou aquilo lá, não sei o que, comprou o terreno, aí não deu tempo de construir e morreu. E aquele proprietário desencarnado está lá no terreno até hoje, porque o terreno é dele. Aí aquele cara morreu, e aí a família ficou disputando a herança, aquela puta briga que acontece toda vez que alguém querido morre, fica aquela treta por causa da herança. E tem muita energia disputa de herança. Aí você compra aquele terreno baldio que nunca teve nada lá dentro e faz uma casa em cima. E esse é o histórico energético do local. Então, se você não limpar isso, é aquele lugar que você pisa e fala, cara, muito lindo, é tudo muito bonito, mas energeticamente fica aquele mal-estar, aquela coisa, porque você sente a energia do local. Então, tem muita coisa que são energias do próprio local, fisicamente, exceto as telúricas, que as telúricas, nós falamos, o local está assentado, então, às vezes, você tem veios de água, você tem minerais, depende do tipo de mineral que você tem embaixo, a vibração daquele mineral no campo da casa vai acabar atrapalhando. Aí tem que ir para uma linha de Feng Shui, radiestesia, fazer uma leitura radiestésica do local para você poder equilibrar algo que não é energético. Mas aí você vai, recolhe aqueles índios, recolhe aqueles que foram chacinados, recolhe aquele proprietário desencarnado, você tira todas essas energias. Então, quando você chega no local, o local está mais... E aí você tem a manutenção disso. Que não adianta você ficar passando água com anil no chão, jogar sprayzinho de limpeza, que 5 minutos depois você vai ter outros aspectos ali dentro, né, que estão lá. Você só espanta e volta, porque eles estão ali, né, eu preciso remover. Mas aí você tem o que a gente usa, né, normalmente usar uma água com anil para passar no chão, que é para desimpregnar a energia do local, né? Pode passar nos azulejos, pode usar os sprays de ervas, aromatizadores, incensos, tipos de cristais. Então, normalmente, nos cantos das paredes, a gente usa cristais de absorção, obsidiana, turmalina negra, cianita azul, que são cristais que absorvem energia. Então, a gente vai colocar como ralos energéticos. Por exemplo, eu tenho uma pedra de obsidiana rolada, que a obsidiana é forjada na boca do vulcão, que é um vidro. E ela é embruta, de manipular, de pegar nela, você já corta tudo dentro, não tem jeito. Então, a obsidiana rolada é legal. Então, eu tenho uma pedra dessa obsidiana, então coloquei ali dentro do meu box, né? E lembra que magia é uma
intenção. Então você pega aquela pedrinha, seja onde você for colocar qualquer cristal dentro de casa, e coloca e fala, olha, eu vou te colocar ali no cantinho, eu quero que você absorva toda a energia não qualificada desse local. Você vai lá botar uma dentro do box, por exemplo, olha, toda vez que eu estiver tomando banho, eu quero que você puxe qualquer energia que não pertença ao meu campo físico e descarregue aqui e dissolva, dissipe enquanto a água cai para você, para dissipar toda essa energia. Então você programa, bota uma intenção naquilo. Ela é uma pedra de absorção, mas eu pedi, já que você é uma pedra de absorção, toda vez que eu for tomar banho, puxa a minha energia ruim e joga aqui. Então você está potencializando aquele processo todo usando a pedra. Né? Ah, poxa, mas eu não tenho uma pedra, fui viajar, né? Esqueci de trazer a pedra do meu banheiro, estou aqui no hotel, como é que eu faço? Magia é uma intenção. Então, o que você pode fazer? Olha, eu estou me sentindo X. Quero que você projeta uma cromoterapia. Falou, aplica uma luz aqui nessa água para que ela caia na minha cabeça e limpe o meu campo dessa sensação. Então, às vezes, você com o olho fechado mesmo vai sentir cores no seu redor. Uma luz violeta para transmutação, uma luz verde para cura, uma luz dourada para preencher o teu campo. Então, depende do que você está precisando. Quando você intenciona, você tem amparadores. Então, eles vão aplicar essa cromoterapia naquela luz, aquela água que está vindo do chuveiro vai te limpar e vai te energizar. Você é mago. Você é um Deus co-criador. Você manipula energia. Então, peça. Amparadores para te ajudar, tem. Flores, plantas dentro de casa. Né? São aspectos que você pode colocar. Aliás, era para ter colocado no site em dezembro do ano passado. Um curso de defesa e proteção. O material está pronto, eu preciso só terminar ele para gravar. Que é exatamente isso, umas diquinhas de como você fazer. Usar o uso de cristais. É um lugar que entra e sai muita gente, aquele vidrinho com sal grosso, para você colocar para absorção, para ter essas práticas de dia a dia, para fazer esses equilíbrios todos. Agora, claro, você faz essa análise de ambiente, você bota tudo isso daí, né? Mas da sua boca, né? Você, né? Não cumprimenta o porteiro, xinga todo mundo, né? Só profere desgraça o dia inteiro, acorda de manhã, que saco, tem que trabalhar, esse dia vai ser uma merda hoje. Você acabou de decretar como ele vai ser. Você vai co-criar isso aí no final do dia, porque você vai receber o que você decretou pela manhã. Uhum. Né? Esse é um ponto bem interessante, né? Qual a importância desse decreto, da intenção de decretar? Decretar e também de visualizar um futuro desejado para essa criação. Sim, você é um co-criador, então tudo que você pensa, você cria. Quando você verbaliza o pensamento, ele é um decreto. Então você acorda de manhã, poxa, mais um dia. Uau, vamos lá. Tenho mais um dia para estar aqui, né? Não acabou ainda, então vamos lá. Né, o Buda fala, teve um discípulo do Buda que perguntou para ele, falou, mestre, como é que eu sei que eu já cumpri todo o meu propósito, que eu já fiz tudo que eu tinha que fazer? Como é que eu já sei que zerou a conta aí, que eu posso agora só me divertir, passear, né, não sei o quê, que tá tudo pronto? Ele falou, não, isso é muito fácil. Senta aí, fecha seu olho, respira fundo ali. Pode abrir o olho. Você tá aí ainda? Ele falou, tô. Então, não acabou. Então, se você está aqui ainda, é porque o seu contrato não acabou. Você tem pendências com você mesmo. Você veio aqui para aprender algo, então se você está aqui e acordou hoje, se você está aqui me ouvindo nesse exato momento, a sua missão não acabou. O seu aprendizado não acabou. Né? Porque a hora que você cumpriu, você tem que cumprir. Bateu a meta, canta para subir. Né? Então, assim, as pessoas não vigiam esse pensamento, não vigiam a fala. E fala todo dia, minha vida é uma droga, minha vida é uma droga. Você está dizendo todo dia que ela vai ser uma droga, porque você acabou de co-criar uma droga. Então, no final do dia, você vai colher o que você planta. Né? E essa verbalização. E se você pensou, dispensa. Como é que dispensa? Né? Falei, nossa, o dia vai ser um saco. Não, um dia vai ser um saco. O dia vai ser legal, a reunião vai ser super legal, vai dar tudo certo. Sim. Cancelando esse pensamento absurdo. Esse pensamento não é meu, cancela já. É isso, ordena. Porque é isso, o universo ele é movido por energia. O pensamento, ele vibra essa energia. Você não atrai o que você pensa, você atrai o que você vibra. Agora, se eu estou co-criando essa, conscientemente, não tem como mudar nada. Que é que eu falo que é o trabalho do síndico. Não adianta a gente trabalhar só o condomínio. O síndico precisa ser trabalhado junto. Faz sua parte.
trainee de deuses, né? Por falar em trainee de deuses, eu penso sempre que cada vez mais os co-criadores mais experientes vão receber mais responsabilidade, vão criar mais. E existe aí uma necessidade de criar novos mundos? E como é que funcionaria um processo de dinâmica de fractais, vamos dizer assim, em outros planetas, em outras dimensões, sei lá, com os pleiadianos, os arcturianos? Eles também têm essa perspectiva de fractais e de aspectos co-criadores nos seus respectivos planetas ou dimensões? Bom, eu estou falando aqui de fractais, mas estou falando da minha consciência, dessa extensão de alma fracionada aqui nessas experiências terrenas. Tá? Então, a nomenclatura fractal de alma, ela tem essa extensão quando a gente fala das minhas encarnações na Terra, mas existe, né, depende da literatura que você está lendo, ou do autor que você está lendo, essa nomenclatura também é usada pelo meu fracionamento, a partir da fonte até aqui. Então, energia humanomontial, estrutura supramonádica, então eu tenho a fonte, uma partícula da fonte adicionada aqui, que foi fracionada em mônadas, né? Eu sou almas e essas extensões que aqui estão. Então, eu sou uma fração da fonte, um fractal de alma do meu eu sou é um fractal da minha mônada é um fractal da minha estrutura supramonádica, que é um fractal da fonte. Então, essa estrutura de fractal de alma também vem desse fracionamento da fonte, de Deus, Tupã, Razé, Gadu, seja lá quem for, né? Então, essa nomenclatura também é usada desse fracionamento aqui. Aqui na Terra, né? Antes dilúvio e pós-dilúvio, né? Nós temos duas terras. Porque nas experiências anteriores, né? A Terra é um processo de evolução. Então imagina que nesta vida você fez o ginásio. Na próxima você vai encarnar e vai fazer o quê? Colégio. Já que é um processo de evolução, na outra você faz faculdade, na outra você faz pós, na outra você faz uma especialização, depois você faz um mestrado. Quando você desligou essas hélices de DNA, então você não lembra quem você fez na vida anterior, não lembra de nenhuma vida anterior e não me lembra o que você veio fazer nesse planeta. Então você vem nessa vida, faz o ginásio, na próxima vida você vem e faz o ginásio, na outra você pula, não faz ginásio, na outra você vem e faz o ginásio, na outra você vem e faz o ginásio. Então faz aí alguns 15 mil anos pelo menos que a gente está fazendo o quê? Um ginásio. A gente está do saco cheio dessa porra. Nessa vida de escravidão, de subserviência, de submissão total aos deuses, ao Criador, e está aqui de saco cheio. Então eu falo que nós estamos comprando figurinha para um álbum cheio. Você não está evoluindo. Então a nossa maior maestria hoje é relembrar quem a gente é, de saber o que eu estou fazendo aqui, e principalmente cair fora dessa merda antes que exploda. Então, dentro desse processo, neste último ciclo, isso foi alterado da proposta original da fonte, da criação desse planeta. Então tem uma malha bloqueando isso aqui. Então, a partir de 2008 começou a chegar as federações, já que a gente entrou numa área federada, né? Você poder ter essa resgate de começar a organizar a bagunça. Lembra, aqui em São Paulo tinha o Carandiru aqui, que era uma prisão enorme, né? Uma vez deu uma rebelião, o que os caras fizeram? Cercaram aquela merda, entraram e acabaram com a rebelião. Né? Não estou aqui falando se foi bom, se foi ruim, o que usaram, mas ou seja, é mais ou menos isso. Você cerca, isola e encerra o assunto. Então, a partir de 2008, a gente foi para uma área federada e você começa a ter uma intervenção para remover essa barreira de frequência para poder tirar essas almas daqui e começar a distribuir para outros lugares. Né? Então, isso aqui chegou num ponto que, cara, não tem como arrumar isso aqui. Não? Tem que formatar e começar de novo. Então, como é que você resolve o problema desse planeta? Morre todo mundo, já que ninguém morre, ou seja, acaba com esses campinhos, dá uma chacoalhada, limpa aqui os espaços para todo mundo começar de novo. Não? E aí você fica achando essas coisas com tecnologia antiga, enterrada aí, nossa, os caras já tinham isso lá? Tinha. A nossa história é mais para trás, antes do dilúvio. E começa de novo. Então, dentro dessa proposta de evolução, a gente perdeu essa capacidade. Não? Então, assim,
Mesmo aqui não era assim. Então, se do 1º aos 7 anos, quer dizer, naquela pré-escola, onde você era moldado para alguém te contar como é que era aquela experiência, então ele vai te ensinar a falar, andar, comer, tomar banho, né? E até os 7 anos de idade, a gente fazia o quê? Lembrava de quem você era e o que você está fazendo aqui. Então, a partir daqui eu começo a estudar e continuar a minha história. Então, a gente perdeu essa capacidade de evolução porque a gente não lembra. Então, aquela manipulação que eu te falei, feita pelos Anunnakis, né? Teve esse desligamento dessas hélices. Então, a gente perdeu essa capacidade. Mas no universo inteiro, então, quando a gente fala de Nebadon, de Orvoton, nós estamos falando do quê? De dualidade. Aqui era 60-40, mas você tem lugares com 5% negativo, 3%. Aqui, na Terra, você tem uma coisa chamada linha do tempo. Nem todos os planetas de fisicalidade têm linha de tempo. Então, as regras são diferentes nos locais. Então, assim, você não pode generalizar, porque não é generalizado, você tem todos os tipos de experiências passíveis. Algumas, dado a esta limitação pós-manipulação de DNA, mesmo que a gente acesse, cognitivamente não tem capacidade de entender ou raciocinar isso. Então, é a mesma história de você falar que todas essas realidades são paralelas, simultâneas, e que não tem passado, presente e futuro. É tudo ao mesmo tempo agora. Mas como? Se você desencarnar agora e quer viver na Grécia antiga pra gente. Aqui não é um videogame, ó. Quero descer nesse joguinho agora. Você desce ali, você está vivendo na guerra. O que para nós seria 320 a.C., você reencarna lá na próxima encarnação. Então é assim, né? Você pode piorar um pouco o nível de complexidade do jogo, né? Mas para isso você precisa ter o quê? Um conhecimento básico de estrutura. Tem um livro do... como era o nome do físico? Stephen Hawking, chama Universo numa Casca de Nós. Cara, é fantástico aquele livro. Mas eu vim de uma escola de um colégio técnico, que era o ITA dos colégios técnicos aqui, que o meu professor de física, né, ele saiu daquele colégio, foi trabalhar na NASA, foi convidado pela NASA na época. Então eu estudei física pra caramba. Mas não quântica. Mas aí, né, naquelas minhas andanças por biblioteca, né, no colégio comecei o primeiro livro sobre EQM, aí comecei a estudar um pouco sobre física e mecânica quântica. Agora, se você não tiver um mínimo de conhecimento sobre física básica e não tiver um conceito de física e mecânica quântica, esquece. Se você comprar esse livro, você não vai ler. Você pode ler ele inteiro. Você não vai entender absolutamente nada. Porque ele vai entrar em teoria de cordas, vai falar dos buracos negros, e tudo isso são equações de física e matemática. Então ele vai explicando fisicamente, desenvolvendo as equações e te explicando como é que tudo aquilo funciona. Então, se não tem um conhecimento de física, né, conhecimento de desenvolvimento de derivadas integrais, que aí é matemática, para quem faz engenharia, isso é cálculo 1 e 2, são 2 anos de faculdade para entender tudo isso. Então é uma leitura de um livro que, cara, é absolutamente vago. Você não vai na profundidade do que o cara está te explicando ali no coisa. Então assim, olha, você está aqui no 4º ano de física, esse livro é legal para ler. Né? É muito legal. Por isso que eu falo, você precisa às vezes de um embasamento teórico para estudar algumas coisas. Então, para você entrar nesse mundo de realidade simultânea, putz, cara, precisa de desdobrar muita coisa aqui embaixo. Vai entrar num nível de discussão aqui, mais para cima. Então, me diz aí se você quer um nível de discussão assim nesse sentido, porque a gente chama ele para vir aqui de novo, o Arlindo, para falar dessas complexidades, dessas ideias todas. Deixa aqui nos comentários para a gente saber aí dos seus interesses, indicações e tudo mais. Ó, esse aqui é o contato do Arlindo, tem um site que é iec.com.br e também tem iec.sp, que está passando aqui embaixo, que eu estou vendo aqui também na telinha, no Instagram para mais informações. Mais uma vez, quero agradecer vocês que nos acompanham, vocês que acompanham também o Clube Consciência. Está gostando das novidades, está gostando de tudo que a gente está compartilhando aí, especialmente para vocês. Então, deixa aqui nos comentários para a gente saber também. E quem não sabe o que está acontecendo, entra lá para saber o que diabos está acontecendo lá nesse Clube Consciência que as pessoas estão gostando, tá bom? Mais uma vez, Arlindo, gratidão pela disponibilidade, por estar aqui com a gente. Eu pedi para você deixar, então, uma mensagem de encerramento para esse episódio.
Bom, eu que agradeço mais uma vez estar por aqui com vocês, muito bom, sempre muito bom. E já que a gente começou falando sobre prosperidade, né, eu vou deixar aí um ponto de reflexão para o pessoal que acompanhou a gente hoje. Senta com calma, tranquilo, pega uma folhinha e começa a anotar, né, dentro desses incômodos ou todas essas faltas, qual o seu sentimento em relação a isso? Você acha que tem algum culpado? Qual é a emoção que você sente? Comece a fazer um inventário dessas emoções ligadas, né? Porque às vezes é o que eu falei, você está mudando de escola e professor, a disciplina é a mesma, né? Então o objetivo maior hoje é identificar qual é a sua disciplina de dificuldade, onde você está repetindo, né, sempre pessoas ou situações iguais. Porque isso, né, te traz exatamente um ponto onde você precisa olhar e resolver. Porque tem coisa que você vai resolver aqui, tem coisa que você vai resolver para cá, mas primeiro eu preciso saber o que é exatamente isso. Então acho que um pouquinho mais de autoconsciência, sair do vitimismo, ninguém aqui é vítima de nada, nada acontece com nós se nós não permitirmos. Então é trazer mais essa consciência para o onde eu estou errando, o que eu estou fazendo de errado, por que que eu estou atraindo isso, por que que eu estou nessa situação, né? Não tem culpados de nada, você tem professores o tempo todo. Se você não aprendeu a lição, vamos lá, né? E trazer um pouquinho mais isso para si, que eu acho que isso já é 50% do processo. Vai ajudar bastante, gente. E gratidão aí por estar aqui com a gente. E vamos lá. Nessa situação, né? Não tem culpados de nada, você tem professores o tempo todo. Se você não aprendeu a lição, vamos lá, né? E trazer um pouquinho mais isso para si, que eu acho que isso já é 50% do processo. Vai ajudar bastante, gente. E gratidão aí por estar aqui com a gente. E vamos lá.